Primeiramente, eu queria agradecer o convite que me foi formulado pela Defensoria Pública do Estado, na pessoa do André, que me contactou e fez esse gentil convite para estar aqui. Queria agradecer também a presença de todos, cumprimentar vocês e saudar também os palestrantes que me antecederam, o Ramiro, o Nelson, que estava aqui também. Não tive oportunidade, Ramiro, de assistir a sua palestra, porque saí de madrugada lá, estava descansando um pouco, infelizmente. Eu perdi, mas ainda peguei um pouco da palestra de Nelson também. Queria cumprimentá-los e convidá-los também até para debater esse tema, que é um tema que vai, de certa forma, mudar muito a nossa concepção de coisa julgada, que a gente tem hoje no atual Código de Processo Civil. A gente vai ver que vai existir uma certa revolução com o objetivo de tentar fazer com que a atividade jurisdicional ela seja mais eficiente do que é hoje. Eu acho que a gente tem ainda, apesar disso não ser nenhuma grande novidade, mas a gente tem uma grande dificuldade ainda de interpretar as normas processuais, os textos processuais, a partir da Constituição Federal. E isso é uma dificuldade que a gente tem muito por ter uma cultura arraigada, uma tradição positivista, por achar que os textos legais devem ser muito descritivos e acabamos muitas vezes distanciando desse processo de construção normativa a partir da norma maior que seria a Constituição Federal. E dentro dessas previsões, poderia dizer no artigo 37, diz lá que os atos dos poderes, eles devem ser eficientes. Não só os atos do Poder Executivo, como a gente pensa muitas vezes no dia a dia, por criar essa principiologia relacionando-se apenas aos atos do Poder Executivo, mas sobretudo do Poder Judiciário. Essa questão da eficiência é uma questão que a gente sofre muito ainda, porque a gente vê uma atividade que é desenvolvida pelo Estado, que tem um resultado muitas vezes precário, porque não há um compromisso com a eficiência. O novo código ele vai trazer um grande panorama de modificações com o objetivo de afirmar essa eficiência. Com o objetivo até de aderir também o texto legal a algumas realidades que a gente tem. Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, a gente aprendeu muito durante a universidade, por exemplo, que há uma presunção de boa-fé. Então, se presume a boa-fé daquele que eu estou fazendo uma assertiva contra aquela pessoa, quando a gente começa a se deparar que a nossa sociedade não é uma sociedade que está prezando tanto pela boa-fé. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje ainda temos decisões que são muito protetivas a um contexto que não se adere à nossa realidade atual. Hoje, quando você tem uma penhora de algum bem imóvel, chega outra pessoa, firma um contrato lá de gaveta e diz, não, esse bem aqui é meu, está aqui, ó, registrado. Quando a pessoa não teve o mínimo de cuidado de chegar e fazer um registro daquele contrato, de chegar e certificar se realmente havia algum ônus incidente sobre aquele bem imóvel, e é colocado pelo nosso sistema ainda hoje como sendo um terceiro de boa-fé. Esse é um paradigma que é incompatível, porque eu poderia dizer a vocês que o bem mais precioso para o brasileiro é a casa própria dele. E o mínimo que você poderia esperar das pessoas que vão adquirir um bem imóvel é fazer uma consulta junto ao Poder Judiciário, junto ao cartório de registro de imóvel, para saber se há ou não algum ônus incidente sobre aquele imóvel. E as pessoas nada fazem disso, e a legislação o reconhece como sendo uma pessoa que tem boa fé. O novo código ele vai superar esse paradigma. É uma legislação que é contextualizada com os nossos valores sociais contemporâneos. Veja que sobre a vigência do novo Código de Processo Civil, para você ter boa fé, você vai precisar demonstrar que fez uma consulta junto ao cartório de registro imóvel, que fez uma consulta junto ao Poder Judiciário, tanto da residência de onde o vendedor tem o seu domicílio, quanto de onde está o imóvel. Se assim você não fizer, você não vai ser um terceiro de boa fé. Então veja que há um processo de construção do texto legislativo muito mais aderente à nossa sociedade, muito mais aderente à nossa realidade. Esse é só um exemplo, a gente vai ter outros vários exemplos,
E dentre eles, eu estou trazendo aqui também a questão da coisa julgada. Hoje o regime de coisa julgada que a gente tem é um regime que não é compatível com a eficiência, não é compatível com a economia e, sobretudo, não é compatível com a harmonia. Tem um dispositivo no Código de Processo Civil que ele tradicionalmente é apresentado na faculdade, nas universidades, numa feição muito pobre, embora ele tenha uma importância muito maior do que aquela que nos ensinam na faculdade. Existe um dispositivo que diz que não fazem coisa julgada, aí diz a verdade dos fatos. E se aprendeu que a verdade dos fatos, por conta de não fazer coisa julgada, não está contemplado dentro do limite objetivo da coisa julgada, ele não teria maior importância para a nossa atividade. E aí isso possibilita, por conta dessa premissa que é construída, a prolatação de diversas decisões judiciais que acabam sendo incompatíveis entre si. Então, eu já vi casos como, por exemplo, você tem um acidente de trânsito, a pessoa ingressar com uma ação de danos materiais e o juiz dizer que a culpa foi do réu, e logo em seguida a pessoa entrar com a ação de indenização por danos morais e o juiz dizer que a culpa não foi do réu. Então, são julgados que são completamente incompatíveis, porque são desarmônicos. Enquanto a gente tem um sistema que ele foi construído para estabelecer essa harmonia. Veja só, por que é que a gente tem o Instituto da Conexão? Por que é que a gente tem o Instituto da Continência, que é uma espécie de conexão, mas está previsto também expressamente no Código de Processo Civil? Por que é que a gente tem o Instituto da Coisa Julgada, da Litispendência? Para se garantir harmonia, para se garantir que os julgamentos sejam harmônicos, eles não sejam contraditórios. Por que é que a gente tem o regime de precedentes, de você poder julgar com base num caso semelhante que resolveu a mesma questão de direito, para também visar harmonizar as decisões judiciais? Por que é que vocês, defensores públicos, por que é que vocês ajuizam ações coletivas? É só uma representação? É só para contemplar uma parcela de pessoas que está sendo representada ali materialmente pela Defensoria Pública? Mas também para se garantir a harmonia. As ações coletivas são os grandes exemplos que a gente tem de uma harmonia, de uma atuação judicial. O que se decide de uma forma harmônica para todo aquele grupo que é contemplado pela atuação do legitimado extraordinário. Então, todas as partes materiais de uma ação judicial, elas têm uma solução que é harmônica. Então, veja que o nosso sistema ele parte de um regime de diversos fenômenos que são estabelecidos expressamente no nosso código, passa para um regime de precedentes, passa para um regime de ações coletivas, tudo isso para mostrar que a harmonia ela deve ser um ideal a ser perseguido. O novo código ele avança muito nisso, embora ainda não tenha deixado de dizer que a verdade dos fatos não faz coisa julgada. Ele continua a dizer, verdade dos fatos não faz coisa julgada. Mas eu quero dizer que esse ponto, que se diz que a verdade dos fatos não faz coisa julgada, é um ponto que a gente deve utilizar como um vetor de construção normativa. Não é porque a verdade dos fatos não faz coisa julgada que eu devo desconsiderá-la, não é isso. Eu devo considerar, sim, a verdade dos fatos. Quando eu for prolatar uma outra decisão, ou pelo menos quando eu for pedir em juízo, eu tenho não um compromisso por conta de uma autoridade, mas eu tenho um compromisso por conta de um dever de agir de forma não contraditória. Quando se pede em juízo, quando se defende em juízo, quando se julga, eu tenho um compromisso de se ter julgamentos harmônicos. Então, a verdade do fato que é estabelecida, embora não faça coisa julgada, ela deve ser respeitada pelas partes e deve ser considerada pelo julgador quando ele vai prolatar uma sentença. Então, essa é uma consideração que a gente deve levar em conta para que a gente tenha uma atividade jurisdicional que seja séria. Veja só, em outros países, uma atividade, quando ela não é séria, é assim considerada, eles consideram, sobretudo os franceses, quando a atividade não é séria, ela não é sequer considerada.
Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem uma atividade que muitas vezes não é séria, você vai de encontro a uma linha de precedentes que é construída porque acredita que amanhã algum dos tribunais superiores que estabeleceu uma linha de precedentes, ele vai reformar o seu entendimento sem haver nenhum fator de superação ou de distinção na aplicação daquele precedente. É o que a doutrina chama do distinguish de overruling, né? Você simplesmente aposta que aquele mesmo órgão do Poder Judiciário ele pode chegar a uma conclusão diferente. Então, a gente tem um hábito de se trabalhar junto ao Poder Judiciário de uma forma que é contraditória. E esse hábito ele vai ser combatido pelo novo Código de Processo Civil. Essas atividades contraditórias, elas vão ser penalizadas, vão ser evitadas e vão ser colocados institutos à disposição do juiz para vencer essa atividade incompatível com a própria seriedade do Poder Judiciário. Então vejam que os casos de atentado à dignidade da justiça são bem maiores no novo Código de Processo Civil. Os deveres não são mais das partes, os deveres são de todos os sujeitos do processo agora. As penalidades por litigância de má-fé são mais severas. O impedimento para que seja deduzida em juízo atividade que não seja séria é dotado de uma série de instrumentos. A coisa julgada, ela vai ter um novo regime que vai contribuir para isso. Qual é a visão tradicional que a gente tem da coisa julgada? A gente aprende tradicionalmente, né, que faz coisa julgada, limite subjetivo às partes do processo. Esse é o entendimento habitual, né? Limite objetivo, qual seria? O dispositivo da sentença. Essa mensagem é uma mensagem equivocada. É uma mensagem que está ultrapassada. É uma mensagem que, por exemplo, não se aplica à defensoria pública, quando ela é legitimada e extraordinária para defender interesses de um grupo, de uma comunidade ou de uma coletividade. Porque quando ela age assim, ela age não em interesse das suas próprias prerrogativas. Ela age na defesa dos interesses alheios, daquelas que ela tem legitimidade para representar em juízo. E quando se forma coisa julgada, se forma para além das partes do processo, porque a defensoria pública ela é apenas um legitimado extraordinário. O limite subjetivo da coisa julgada, nas ações coletivas, sobretudo, vai além das partes do processo. Ela vai para ultrapartes, ou até mesmo num alcance erga omnes, alcançar a todos. Grande exemplo disso são as ações de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Todas elas têm como limite subjetivo todas as pessoas que vão se submeter ao poder daquele texto legal. Então, essa feição de que a gente aprende que o limite subjetivo da coisa julgada está restringido às partes do processo, já é superado no atual Código de Processo Civil, mas vem com muito mais intensidade do novo. Porque há, embora de forma ainda singela, um avanço no tratamento das ações coletivas. E há também um avanço no limite objetivo. E aí onde é que vocês devem prestar muita atenção. Primeiro, para perceber que os limites objetivos da coisa julgada, eles não estão delimitados pelo dispositivo da sentença. Esse é um primeiro paradigma que a gente vai precisar desconstruir. Isso, aliás, já foi trazido no nosso atual sistema, para que a gente compreenda que o limite objetivo não é o dispositivo. No atual sistema, é o elemento declarativo do dispositivo. Ou seja, não é a ordem, não é a condenação, é a declaração. Não é a Constituição também, é a declaração só. Quando alguém é condenado a efetuar um pagamento, a condenação não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é o elemento declarativo. É o quê? É o reconhecimento do Estado de que a solução para aquele conflito de interesse é aquela que foi pronunciada, mas não quer dizer que deve ser ela cumprida. O que deve ser respeitado é o elemento declarativo, porque se não fosse assim, a gente não poderia fazer acordos posteriormente ao trânsito julgado.
se eu considerasse que o limite objetivo da coisa julgada fosse o dispositivo da sentença, a gente não poderia firmar acordos posteriormente à coisa julgada. Isso é incompatível com o novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil traz como uma das suas principais tônicas a solução consensual dos conflitos. Tanto é que quando vocês forem citados para responder a qualquer ação que envolvam direitos disponíveis, o primeiro ato para o réu vai ser o comparecimento a uma audiência de conciliação ou de mediação. E lá, aproveitando-se essa grande experiência que se tem com base no juizado especial, que se mostra que o percentual de conciliação é muito maior do que o percentual de conciliação do procedimento comum ou dos procedimentos especiais diferentes dos juizados especiais, porque há uma dedicação maior na realização da conciliação e porque também o réu ele não responde antes de dizer se quer conciliar ou não. Veja só o grande defeito que a gente tem no atual modelo. A parte fala, a autora, o réu contesta, diz o que quer e o que não quer, e o juiz, que não tem tempo para conciliar, pergunta: vocês querem conciliar? Depois que as partes já estão lá trocando farpas há muito tempo. Então a gente tem dois grandes embaraços para a realização da conciliação. Quais são? Primeiro, não há um clima propício para isso. E segundo, não há um agente com tempo nem treinamento disponível para isso, que é o juiz. A gente vai ter no novo Código de Processo Civil a designação prévia da audiência, que será intermediada por um mediador, e esse mediador ele vai ter uma preparação, vai ter um treinamento específico e vai ter tempo também específico para isso, porque sua remuneração vai depender do sucesso nas conciliações ou nas mediações que ele alcança, para só então ele ter um benefício remuneratório. Então isso é uma grande vantagem do novo Código de Processo Civil, que eu digo a vocês que vai mudar também o paradigma de atuação dos advogados e da própria Defensoria Pública. Essa atuação prévia em juízo, diretamente, o primeiro ato dentro do processo, já é chamando para contestar, isso vai mudar com o novo Código de Processo Civil e, consequentemente, vai mudar a atuação dos advogados e dos próprios defensores públicos. O chamamento primeiro, antes de você ingressar com a ação judicial, será, creio eu, numa mudança de ideologia que é necessária para os advogados, porque se assim não for, podemos decretar a falência do Poder Judiciário, porque hoje o Judiciário é falido. Hoje uma ação judicial, para dar um exemplo na Paraíba lá, uma ação judicial dura em média 7 a 10 anos. Isso não é prestar jurisdição, não. O Estado ele não está cumprindo a função que lhe foi atribuída. Então, ou se muda de postura o advogado, ou então ninguém vai querer advogar. Quem é que vai querer começar a advogar para ver o resultado do seu trabalho daqui a 7 ou 10 anos? Então, os advogados terão uma postura diferente do novo código. Com base nesse elemento, o primeiro ato que o advogado vai fazer é o que já faz em outros países também, exemplo dos Estados Unidos. Intima a parte adversa, faça uma notificação da parte adversa e convoque para o seu escritório. Convoque para a Defensoria Pública e pergunte: você quer fazer uma conciliação? Porque se quiser, é uma forma muito legítima de resolver o conflito e de se garantir o cumprimento daquilo que foi acordado. Porque vocês sabem, porque também tem essa experiência do dia a dia forense, de que uma solução, quando ela é consensual, o êxito no cumprimento ele é muito maior. Quando é imposta, não. Quando é imposto, o réu, nem sempre é o réu, mas o executado, ele faz toda a questão de tentar frustrar a execução. Quando é consensual, não, porque ele acha também que participou da formação daquela solução e ele tem interesse em cumprir aquela obrigação a que ele assumiu. Então, essa vai ser uma forma diferente de atuação também. Então, eu estava falando aqui do limite objetivo da coisa julgada e falei que não era possível a conciliação se eu admitisse que o limite objetivo era o dispositivo e por isso que defendi que é apenas o elemento declarativo do dispositivo. Isso para apresentar o regime jurídico tradicional que é trazido pelo Código de Processo Civil de 73. Mas vai vir o Código de Processo Civil de 2015 para mudar esse paradigma. Primeiramente, para fazer uma correção técnica, porque se diz
que a coisa julgada não é mais uma eficácia, a coisa julgada ela é uma autoridade, porque a sentença ela não ganha eficácia com a coisa julgada. A sentença ela já tem eficácia com a coisa, sem coisa julgada. Tanto é que alguns recursos eles não são notados nem defeito suspensivo. Então, é natural que a sentença ela possa ter eficácia antes mesmo do trânsito em julgado. Então, ela já faz de imediato essa correção. Mas nesse mesmo dispositivo, ele traz uma alteração que é importantíssima, que ele não fala mais que a coisa julgada, a coisa julgada é a eficácia da sentença. Ele não fala mais isso. Ele diz: a coisa julgada é uma autoridade da decisão. E aí ele muda o vocábulo sentença para decisão de uma forma muito mais do que simbólica. Quando se diz que a coisa julgada se relaciona à decisão, o legislador diz expressamente agora, e eu digo que expressamente e de forma necessária, porque para nossa infelicidade, o Superior Tribunal de Justiça, ele não admite a coisa julgada de decisão interlocutória, a não ser em casos excepcionalíssimos. Ele só admite, o Superior Tribunal de Justiça, coisa julgada de sentenças. E eu trago para vocês um precedente, que ele foi julgado agora. Foi julgado no dia 5 de maio de 2015. É o recurso especial 1.281.978 do Rio Grande do Sul. E lá diz, esse dispositivo, que há uma teoria da unidade estrutural da sentença, dizendo que as questões que compõem o objeto litigioso do processo, elas devem ser resolvidas todas na sentença, a não ser nos casos excepcionais previstos no Código de Processo Civil, que são exemplos. Os casos do parágrafo 6º do artigo 273 do Código de Processo Civil, que fala ali, entre aspas, antecipação de tutela do incontroverso, fala também da questão do indeferimento da petição inicial, com base no artigo 285-A, que é julgamento imediato de improcedência, que pode ser parcial, e fala também do artigo 295, que é o caso de indeferimento da petição inicial, que não seja com resolução de mérito, na maior parte das vezes, a não ser no caso de decretação de prescrição e decadência. Mas fora esses casos, o STJ diz que a sentença ela deve ter uma unidade e tudo aquilo que é pedido pelas partes deve ser resolvido pela sentença. Esse paradigma ele vai ser completamente modificado sob o novo Código de Processo Civil. Primeiro porque, quando o Código de Processo Civil novo disse que a coisa julgada é uma autoridade da decisão, essa mudança ela não foi ocasional, não. Ela foi proposital. Porque o artigo 356 do novo Código de Processo Civil, ele vai dizer que é possível a solução parcial do mérito. O que é que vai ser possível, então, com o novo Código de Processo Civil? Vai ser possível que o objeto litigioso do processo, ele seja resolvido de forma fracionada. Então, se eu tenho vários pontos a serem resolvidos dentro de um processo, ou seja, se eu tenho várias ações cumuladas, essas ações elas podem ser resolvidas de forma fracionada, sem eu precisar esperar a sentença para resolver tudo ao final. E vocês lembram que eu falei no início da eficiência? Esse é um ponto de afirmação da eficiência. A eficiência na atuação do Poder Judiciário. Por quê? Porque quando eu tenho a concentração para a solução apenas na sentença, o que é que acontece muitas vezes? As partes, elas vão instruir o processo com relação a todas as questões, inclusive aquelas que não precisam mais de provas, para só então o juiz prolatar uma sentença. Isso é um ato que atenta contra a eficiência, contra a própria economicidade do processo e contra a própria garantia que é colocado como direito fundamental da duração razoável do processo. Porque se não há solução de um ponto que é apresentado, se as questões são apresentadas e não há solução, enquanto não há solução, a parte ela vai tentar convencer o juiz. Se o juiz ele pudesse fracionar sobre a vigência do atual Código de Processo Civil a solução do mérito, os pontos a serem resolvidos na sentença eles seriam diminuídos. Consequentemente, seria diminuída a litigiosidade e a atividade processual para se resolver aquele ponto.
Então imagina aí que eu tenho 5 ações cumuladas. Se eu for esperar que essas 5 ações cumuladas sejam resolvidas apenas na sentença, eu vou ter contestação para todas, vou ter réplica para todas, vou ter instrução para todas, vou ter razão final para todas e vou ter uma sentença para todas. Ao passo em que, quando você começa a fracionar a solução do mérito, muitas vezes numa atividade cooperativa, que eu vi Nelson falando também, e essa cooperação incide aí também, porque as partes elas podem ser chamadas para dizer, olha, com relação a essas questões aqui, vocês têm prova a produzir? Porque se não tiver, eu vou decidir de imediato aqui. E as partes dizem que não tem, o juiz já julga de imediato parte do objeto litigioso e deixa apenas pendente outra parte. Então, com relação ao que já foi resolvido, eu não vou precisar mais ter um desgaste da atividade jurisdicional, a própria atividade judicial, né, para poder ter uma solução daquilo que já foi colocado para trás. Isso a gente vai ter uma reviravolta no sistema de construção de precedentes, no sistema recursal, no sistema de liquidação de sentença, no sistema de cumprimento de sentença, no sistema relacionado às ações decisórias. As soluções parciais de mérito, que eu costumo chamar de decisões interlocutórias definitivas de mérito, vai ter toda uma revolução sobre esses sistemas e também sobre o regime jurídico da coisa julgada. Eu quero me aprofundar especificamente nesse regime jurídico da coisa julgada, porque é um novo regime jurídico. Eu não teria tempo aqui em uma hora de falar dessas repercussões sobre esses outros pontos que eu acabei de dizer a vocês, mas eu adianto que tem. Tem várias repercussões e dentro dessas repercussões, elas serão sempre relacionadas a uma modificação de procedimento para poder compatibilizar essas questões com a prolatação de decisões interlocutórias definitivas de mérito. Então, por exemplo, liquidação, eu posso fazer liquidações parciais, cumprimento de sentenças parciais, ações rescisórias, eu posso ter diversas ações rescisórias que hoje não se admitem no nosso sistema, que tem que ser uma ação rescisória para todos os capítulos. Com o novo Código de Processo Civil, como eu admito a solução parcial de mérito, eu posso ter uma multiplicidade de ações rescisórias. Então, eu vou ter também modificação do sistema recursal. Porque no sistema recursal, eu vou ter uma restrição a alguns recursos, como, por exemplo, o recurso de agravo por instrumento, ele vai ter alguma restrição. Mas todas essas decisões interlocutórias definitivas de mérito vão ser objetos de agravo. Porque o artigo 1015, inciso 1, ele diz que as decisões de mérito serão objeto de agravo. Então, eu posso ter uma multiplicação de agravos de instrumento, mas isso não vai me incomodar muito quando a gente tiver um processo cujo suporte seja digital, processo eletrônico. A gente não vai ter muita dificuldade para isso. Hoje a gente tem porque ainda tem uma predominância do processo físico, mas com o processo eletrônico, com a prática eletrônica de atos processuais, a gente vai ter uma facilidade de poder lidar mais com essa repartição da solução do mérito. Mas aí eu quero puxar para a coisa julgada. O que é que isso vai significar na modificação do regime jurídico da coisa julgada? Isso, na verdade, vai construir um novo regime jurídico. Porque quando a gente for tratar de coisa julgada, a gente não vai tratar mais de sentença. A gente vai tratar de decisões de mérito. Mas o grande passo para a gente é a gente vencer uma ideologia que também foi construída nas universidades e talvez por isso esteja muito arraigada na nossa concepção de delimitação do objeto litigioso do processo. O que é que se diz de forma habitual? Que o objeto litigioso do processo é delimitado pelo pedido. E por conta disso, o juiz ele só pode decidir aquilo que foi pedido. E se ele não decide o que foi pedido, a sentença é citra petita ou extra petita. E se ele decide além do pedido, a sentença é ultra petita. Então esse é um paradigma péssimo para a gente. Porque este paradigma que foi construído, com base no artigo 460 e 128 do atual Código de Processo Civil, é um paradigma que atenta contra a eficiência. O juiz ele só pode resolver aquilo que foi pedido, o que não foi pedido ele não pode resolver. Aí vocês diriam que isso seria natural, ou poderia pensar que isso fosse natural, por dois motivos. Primeiro, porque se não é pedido, não tem contraditório. E segundo, se não há contraditório, há surpresa.
E o juiz ele não pode decidir com surpresa, mas não é isso que eu estou defendendo. Até porque, em regime de cooperação, a decisão surpresa ela é vedada. Isso os alemães já falam há muito tempo. Eu não posso ter decisões por emboscada. Ou, para usar o linguajar do ministro Humberto Gomes de Barros, falecido, decisões de algibeira, fazendo referência ao relógio de algibeira, né? Aquele que ele colocava no bolso e depois você apresentava. Eu não estou defendendo isso. Eu estou defendendo que o juiz ele pode ter uma atuação que vai além dos pedidos que são formulados pelas partes. As partes elas não precisam pedir muitas das vezes para ter prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional muitas vezes é consequência do pronunciamento do juiz acerca das afirmações que são apresentadas pelas partes, e essas afirmações elas são objetos de um contraditório junto a juízo competente que possibilite o exercício da ampla defesa. Então, eu já venho defendendo isso há pelo menos 4 anos, que o juiz, ele julga pedido, naturalmente, mas antes de julgar pedido, o juiz julga suas afirmações. O que você afirma vai ser julgado. E com base na procedência ou na improcedência das afirmações, que constitui premissas para a formulação do pedido, tanto que são as causas do pedido, o juiz vai dizer se o pedido é procedente ou improcedente. Mas ele julga afirmações. E isso é importantíssimo para quê? Para que a gente possa perceber que o juiz ele pode ter uma atuação que vá além daquilo que foi pedido pelas partes. Só para dar um exemplo também, esse exemplo ele foi recentemente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e é um exemplo que pode ajudar a nossa compreensão disso que eu estou afirmando para vocês. É muito comum as partes ingressarem em juízo, a Defensoria Pública sabe muito disso, deve atuar bastante nisso também, com ações declaratórias negativas, que é, exemplo, uma ação declaratória negativa de débito. Ou seja, eu vou ingressar em juízo porque alguém está dizendo que eu sou devedor, mas eu quero um pronunciamento do juiz para o juiz dizer, não, você não é devedor não, esse débito ele não existe. Então você ajuiza uma ação declaratória de inexistência de débito. E aí o autor ingressou com a ação, o réu contestou, mas pode ser até que ele não tenha contestado. Poderia ser revel. Não é o fato de ser revel que a ação é procedente. Ele se submete a alguns ônus, mas não quer dizer que ele reconhece a procedência do pedido. Então, ajuizado uma ação declaratória negativa de débito, quando o juiz a julga procedente, ele diz o quê? Ele diz que o débito não existe. Mas se a ação é julgada improcedente, o que é que o juiz está dizendo? Que o débito existe. Veja só, ação declaratória negativa de débito. Qual é o pedido? O pedido é declarar que o débito não existe. Qual é a afirmação? Eu afirmo que eu não tenho débito. O réu nem contestou e o juiz julgou improcedente. O juiz disse o quê? Que a afirmação do autor é improcedente. A afirmação dele no sentido de não existir o débito é improcedente. Por contraditoriedade, o juiz diz que o débito é existente. E aí vocês acham que o réu ele foi contemplado por essa prestação jurisdicional ou não foi contemplado? Foi contemplado, ele foi beneficiado. Ele nem formulou pedido, porque no exemplo que eu dei, ele nem contestação apresentou, ele nem controverteu a afirmação. Mas a ação foi julgada improcedente. Sabe o que o réu vai poder fazer agora? Pegar o título e executar o autor, sem ele sequer ter pedido a declaração de existência do débito, que seria crédito para ele, sem sequer ter formulado um pedido. E aí você diz então, o juiz julgou ultra petita? Não, não julgou ultra petita. Esse é um exemplo de vários exemplos que o Código 73 traz, mas tem um sistema que não é compatível com esses exemplos. Todas as ações dúplices, assim como são
a de prestação de contas, a de consignação em pagamento, as ações possessórias, todas elas, o resultado da improcedência significa tutela dos interesses do réu. E o réu vê o seu direito tutelado sem ter necessidade de ingressar com a outra ação, porque aquela sentença ele já contemplou seus próprios interesses em afirmação à eficiência da prestação jurisdicional que está previsto no artigo 37 da Constituição da República. Então veja que o juiz julgou além do pedido, mas nem por isso o julgado dele é nulo. Não há sequer o que se podar, porque num ambiente de contraditório, junto a um juízo competente, onde havia possibilidade de se produzir todas as provas, entendeu-se que o autor ele não tinha razão na sua afirmação e que o direito ele assistia ao réu. Então o réu ele poderia executar a sentença, pedir o cumprimento da sentença coercitivo, caso não fosse cumprido voluntariamente pelo autor. Então veja que o nosso sistema de 73, se bem interpretado, ele possibilita essa conclusão. O problema é que ele nem sempre é bem interpretado. O que é que vai acontecer com o nosso sistema? Atualmente, a gente diz que o objeto litigioso do processo ele é delimitado exclusivamente pelos pedidos. E esse é um grande erro, porque quando assim o faço, eu tenho descompromisso com diversas garantias constitucionais. E não é nesse patamar que eu devo fazer um processo de construção normativa. O patamar deve ser utilizando as disposições constitucionais como vetores hermenêuticos do processo de construção normativa. Então, assim eu tenho a eficiência e assim eu tenho a duração razoável do processo, a ampla defesa, o contraditório e, acima de todos, eu tenho o devido processo legal. Então, esse processo de construção normativa é um processo compatível com o 73, com o Código 73, mas o Código 73 não deixa isso claro. Então, vem o Código de 2015 e faz um avanço. Eu digo aos senhores que esse avanço não foi o melhor avanço, mas em relação ao atual sistema, ele é um avanço significativo. Porque o que é que vai dizer o novo Código quando cria um segundo regime jurídico da coisa julgada? Ele vai dizer que as questões prejudiciais fazem coisa julgada, desde que atendido alguns dos requisitos, que eu vou falar para vocês mais à frente. Mas ele diz, as questões prejudiciais fazem coisa julgada. O que é que diz o Código de Processo Civil de 73? As questões prejudiciais não fazem coisa julgada, a não ser que a parte peça via ação declaratória incidental. Eu advogo há 13 anos. Sabe quantas ações declaratórias incidentais eu já intentei em minha vida profissional? 2. Era porque faltava questão prejudicial? Não, não é porque faltava questão prejudicial. É porque muitas vezes não tinha uma repercussão imediata para mim. Mas isso não significa que eu possa atentar contra a eficiência da atividade processual. Que eu possa abrir mão daquilo que foi decidido. Eu não posso. Isso é indisponível para mim. Tanto é que eu não admito audiência de conciliação em ação rescisória, porque a coisa julgada ela é indisponível. Mas veja só, hoje, segundo o artigo 250 lá do Código de Processo Civil, a gente só tem coisa julgada sobre prejudicial se for expressamente pedido. Se não for pedido, a prejudicial não faz coisa julgada. Aí vem um novo código e cria um novo regime jurídico, que vai dizer, as questões prejudiciais, diferentemente do Código de Processo Civil de 73, faz coisa julgada, por uma necessidade que eu tenho de quê? De afirmar a eficiência, mas afirmar também respeitando o devido processo legal. É por isso que o Código estabelece, Código 2015, a questão prejudicial faz coisa julgada, desde que, respeitado o contraditório, que o juízo seja competente, desde que não haja nenhum cerceamento imposto pelo rito à instrução do processo. Então, por exemplo,
eu poderia ter alguma dificuldade por conta de restrição probatória ao mandado de segurança. O mandado de segurança, por ter alguma restrição probatória, ele não permite fazer coisa julgada sob prejudicial. Ponto e vírgula. Foi isso que disse o novo Código. Só que eu quero alertar vocês o seguinte, que não são todas as questões que são apresentadas em juízo que precisam de provas. Eu tenho questões que são exclusivamente de direito. E quando eu falei para vocês das decisões interlocutórias definitivas de mérito, é possível que a maior parte delas seja proferida antes mesmo do saneamento e da organização do processo. Ou seja, antes mesmo da fase predominante de instrução. Isso quer dizer que a questão prejudicial, se ela for apenas de direito, ainda que o rito tenha restrição probatória, ela vai fazer coisa julgada também. Então, esse requisito que é estabelecido pelo novo Código é um requisito que deve ser feita uma leitura sistêmica, ao ponto de mitigar essa compreensão literal quando eu tenho questões que dispensam a produção de provas. Mas aí ele coloca um segundo requisito. Ele diz que o juiz deve ser competente. E que, de fato, o juiz deve ser competente porque a competência ela está relacionada à especialização. A especialização está relacionada a uma qualidade e, consequentemente, a uma maior legitimação da atividade jurisdicional. Diz até o Código atual e o novo Código que sentença proferida por juiz incompetente é sentença passível de desconstituição via ação rescisória. Esse foi até um debate que rolou muito lá na Câmara dos Deputados, porque a Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados queria afastar essa hipótese de desconstituição da sentença quando proferida por juiz absolutamente incompetente. Se dizia o quê? Se dizia, pô, tu tem o processo inteiro aqui para tu dizer que o juiz é incompetente. Aí tu espera transitar em julgado para dizer na ação rescisória, e quando tu vai dizer na ação rescisória, muitas vezes você não diz sequer que o julgamento é equivocado. Você diz apenas que o julgamento foi prolatado por um juiz incompetente. Ou seja, você não discute o mérito, discute apenas a questão processual, o pressuposto processual de validade do processo. Você discute apenas a forma, mas não discute o mérito. Então essa é uma questão que foi suscitada com muito vigor lá. Inclusive uma das versões que passou pela Câmara dos Deputados, se dizia que não fazia coisa que poderia ser rescindida a sentença, mas tirava essa questão relacionada à incompetência absoluta. Mas acabou que foi colocado. Houve uma resistência por parte de alguns, a maioria vence, e foi colocado isso. E dentro dessa colocação, eu tenho uma harmonia de dizer também que eu só posso ter formação de coisa julgada sobre a prejudicial se o juiz for competente. Se o juiz for incompetente, eu não posso admitir a coisa julgada sobre a prejudicial, porque se assim eu admitisse, a coisa julgada ela seria passível de desconstituição via ação rescisória. Então, também seria imprestável, muitas das vezes, a gente reconhecer a autoridade da coisa julgada de uma decisão que foi prolatada por juiz incompetente sob a prejudicial, especificamente sob a prejudicial. E o terceiro requisito é um requisito da existência de um contraditório prévio e efetivo, que de fato, no comum das vezes, a gente só pode ter uma atividade definitiva, legítima, se ela for antecedida de um contraditório prévio e efetivo. Agora também, vocês não podem deixar de reconhecer que existem algumas questões que já são consideradas improcedentes, sem mesmo ser ouvido o réu. Sem mesmo ser ouvido o réu. São questões que a gente precisa refletir sobre isso também. Contraditório, prévio, efetivo, é preciso que exista sempre? Ou ele já pode ser considerado, a afirmação já pode ser considerada improcedente sem sequer ouvir a outra parte? Pode. A outra parte que não foi ouvida não vai ter prejuízo. Então, em algumas situações também, eu vou ter que ponderar isso. Então, alguns casos, como por exemplo, a Defensoria Pública tem muito com habitualidade isso aí, você entrar com ação de alimentos e dentro de ação de alimentos o pai negar a paternidade. Essa é uma questão prejudicial, a negativa da paternidade, que pode até ser que não seja pedido pelo réu, mas se for objeto de debate
perante o juiz competente que não haja restrição probatória, aquela questão prejudicial vai fazer coisa julgada, de dizer que é ou que não é pai. Esse é um exemplo comum, mas há outros exemplos comuns também. Só para dar um outro exemplo, imagina aí a questão da exceção do contrato não cumprido. Você ajuiza uma ação pedindo o cumprimento de um contrato. A outra parte vai se defender, apresentando um contradireito, que é aquilo que a gente diz que é um direito neutralizante, o contradireito, é o exercício do direito de ação por parte do réu. E nesse contradireito ele diz, tudo bem, tu quer pedir aqui o cumprimento do contrato, só que tu não cumpriste também tua parte. Então há uma prejudicial para que você possa exigir minha contraprestação. É necessário primeiro que você demonstre o cumprimento do contrato para exigir depois minha contraprestação. Que muitas vezes, quando se apresenta uma resposta por parte do réu, em que se defende o contrato não cumprido como uma exceção, o réu ele não pede que seja declarado a inadimplência do contrato por parte do autor. E isso aí, naturalmente, sob o atual sistema, numa interpretação literal, não faria coisa julgada, a não ser que a parte pedisse. Mas o novo código não. O novo código, ele estabeleceu os requisitos, e em sendo preenchidos esses requisitos, sendo eles atendidos, haveria formação de coisa julgada. Então, sempre que eu peço cumprimento de um contrato, geralmente eu faço junto a um juízo que tem competência para dizer se o contrato não foi cumprido, que o contrato não foi cumprido. Eu tenho dificuldade de ver diferença de juízos. Então, eu tenho um juízo que é competente, numa ação que é uma ação ordinária, então é ordinária tanto para dizer se o contrato não foi cumprido ou para dizer se o contrato deve ser cumprido, e também sem qualquer restrição probatória. Objeto de contraditório prévio com atividade probatória em juízo competente. Esse seria um outro grande exemplo aí de formação de coisa julgada em questão prejudicial. E isso vai fazer com que eu não tenha mais necessidade de ajuizar uma nova ação para reconhecer determinado fato que é apresentado em afirmação. Embora não seja apresentado como direito, é apresentado como afirmação. Então, esse é aquilo que já estamos chamando de o segundo regime jurídico da coisa julgada. Além do regime principal, aquele que está relacionado ao elemento declarativo do dispositivo da sentença, eu tenho também uma coisa julgada sob a prejudicial, que não necessariamente está no elemento declarativo da sentença e também não necessariamente é objeto de pedido. Ele pode ser objeto de uma decisão interlocutória definitiva de mérito anteriormente à sentença, sem sequer ter sido pedido pelas partes. Então, creio eu que esse é um dos vários e vários exemplos que o Código de Processo trouxe para se poder afirmar essas diversas garantias constitucionais ou as diversas disposições constitucionais que são apresentadas e que não são utilizadas no nosso dia como elemento, como vetor de construção normativa. A gente tem essa dificuldade, infelizmente, por isso que a gente é muito arraigado ainda à tradição do civil law, do positivismo, por isso que o novo código, ele é um código muito operacional também. Ele traz uma leitura descritiva e fácil. Veja que isso acontece, sobretudo depois da Constituição Federal. Veja a leitura por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma legislação muito clara. O Código de Defesa do Consumidor é tão claro que tem uma disposição do Código que diz que todos os estabelecimentos comerciais devem ter um exemplar à amostra do Código de Defesa do Consumidor. Porque a legislação ela é operacional, é fácil, de leitura e compreensão. Essa mesma sistemática está sendo seguida também pelo Código de Processo Civil. E assim o fez quando regulou esse segundo regime jurídico da coisa julgada. Então, creio eu que teremos uma economia, teremos uma eficiência e teremos, sobretudo, a tão desejada duração razoável do processo, por parte de todos os sujeitos processuais, mas, sobretudo, pelo jurisdicionado. Esse, juntamente com o advogado, né, são os únicos que não ganham quando não há solução em tempo razoável pelo Poder Judiciário. Então,
Agradeço a todos a compreensão. É muito rápido, né, falar em 1 hora, ou quase 1 hora, mas estou disponível também para o debate, porque eu sei que esse é um assunto que vai mudar, de certa forma, os paradigmas e que deve ser naturalmente objeto de perguntas que vocês formularão. Obrigado a todos.